Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia. Hoje é quinta-feira. Vocês devem estar acompanhando aquela polêmica envolvendo o tal do jornalista e advogado Ben Mendes, que é considerado, ou que se considera pelo menos, pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Vocês sabem que a polêmica que envolve o cidadão foi que ele foi numa loja e discutiu com uma gerente por conta de uma nota fiscal. Houve agressões, tapas, etc., camisa rasgada, enfim, fúria de ambos os lados. Bom, o que me impressiona nisso tudo é o seguinte. Eu vendo algumas reportagens desse cidadão, quando ele tinha lá o tal do programa dele, chamado Patrulha do Consumidor, ele sempre quando ia conversar com determinados gerentes de loja, donos de loja, ele sempre se pautava pelo tal do diálogo, né? E não foi o que aconteceu nesse momento, quando a coisa entortou para o lado dele. Né? E daí, quem trabalha com o público, seja no âmbito privado ou no âmbito do serviço público, entende como é difícil, às vezes, a gente manter uma comunicação com as pessoas, né? Agradar as pessoas. Porque você fala A, a pessoa entende B, e de repente chega num ponto C. Né? E nesse sentido, né, nesse episódio específico, ele não usou a tática que ele usa sempre, né, no seu programa Patrulha do Consumidor. Outra situação que eu tenho percebido, e depois eu fui ver alguns vídeos dele, né, em outros lugares, ele se coloca como pré-candidato ao governador de Minas Gerais, ou seja, quem é pré-candidato, ele é um pré, não quer dizer que ele será candidato ao governo de Minas. Mas ele tem se colocado como pré-candidatos e tem feito promessas. Uma das quais que eu me assustei, que foi que ele disse que, olha, se eu for pré-candidato, eu serei... eu vou ser implacável, né, com certos meios de comunicação, citando a Globo, inclusive, né, dizendo que vai caçar a concessão da Globo, vai tirar dinheiro do governo e vai fazer um monte de coisa. Bom, para quem não sabe, ele é do partido Missão, né, que é do Movimento Brasil Livre, que eu chamo de Movimento Baixaria Livre. Por quê? Porque esses caras, eles se pautam por likes, se importam por curtidas, né, na internet. Eles não estão preocupados em nada. Eles são candidatos de Instagram, de Facebook, de TikTok, essas coisas. Então, quanto mais baixaria para eles, melhor. Vide lá o chefão deles, que é o tal do Arthur Duval. Né? Então, esse cidadão, esse Ben Mendes, já está se portando como um candidato sem ser, né? E está fazendo ameaças, está dizendo que vai cortar concessões de redes de televisão, vai ser mais duros com comerciantes, com pequenos e médios empresários e não sei o quê. Enfim, está sendo um aprendiz de ditador, né? E é lamentável, né? É um cara que até então eu achava até um certo ponto inteligente e razoável. Mas quando o cara se alia a um partido como esse, né, que é o Missão, que é um partido dirigido especificamente por adolescentes, pré-adolescentes com barba na cara, com mais de 30, não dá para esperar muita coisa, né? Agora, se esse partido for inteligente, né, se tiver gente madura, o que eu acho que não tem, já caçaria a pré-candidatura de cidadão, porque ele já está fazendo campanha antecipada, está prometendo coisas que está contra a lei eleitoral. Então, é estranho, né, que as pessoas aceitem isso calado. Um cara que já começa a prometer que vai caçar concessão de emissora de TV, que vai impor regras rígidas para comerciantes, né, seja eles pequenos, médios e grandes, né, sem saber se ao certo vai ser candidato mesmo, né, sem ter uma plataforma pronta, sem ter uma proposta pronta, é esquisito, né, e fora de contexto, fora de maturidade. E ele mostrou bem, né, que ele está bem preparado, né, para ser governador de Minas Gerais, né, com aqueles vídeos, né, ele saindo no tapa com uma gerente de loja, uma funcionária que cumpre normas na empresa que ela trabalha, né. Imaginem se eu for numa loja e brigar, fazer barraco, ou no poder público fazer barraco por conta de uma situação ou outra. A gente tem que achar a situação. Cabe aos atendentes, né, seja no âmbito público ou privado, achar a solução. E cabe ao público
também saber o que ele precisa, o que faltou, o que está precisando, né? Saber se comunicar, saber falar entre si, né? E não partir para a agressão e para a baixaria, como ocorreu com esse cidadão, que quer ainda ser governador, né, de Minas Gerais. O que eu acho que não vai acontecer, porque ele já está infringindo leis eleitorais, né? Ele está prometendo coisa que só candidatos, né, homologados, né, pela Justiça Eleitoral podem prometer e fazer. Certo? Muito obrigado a todos e boa quinta-feira. Um abraço.